a importância da família no nosso processo de redenção espiritual. Porque nós, ao chegarmos aqui novamente, para essa nossa nova encarnação, nós vamos, todos nós, a grande maioria, vamos ser recebidos no seio de uma família. Então é isso que nós vamos tratar nesta noite de hoje. Mas antes de nós começarmos a aprofundar um pouquinho nesse tema, é importante que, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, né, que nós possamos vislumbrar que a família é o grande desafio nosso nesta encarnação. É resolver os problemas familiares. Esse é o nosso grande desafio. Que se nós formos olhar o panorama no mundo, nós vamos ver que vários países sofrem com problemas de intempéries, de tempestades, avalanches, tremores de terra, conflitos religiosos que massacram populações e populações. Nós vamos anotar a dificuldade que existe numa boa parte dos países. E a nossa atmosfera aqui no Brasil, ela é completamente diferente, do ponto de vista que as nossas dificuldades maiores estão efetivamente para superarmos problemas familiares. Porque nós não temos problemas de conflitos religiosos, nós não temos problemas de tremores de terra, nós não temos problemas, nós somos um país envolto ao oceano, mas o oceano não invade os nossos lares, não destrói as nossas casas. Então, nós estamos numa atmosfera, neste ponto de vista, de privilégio. Nós somos um país onde o maior movimento religioso católico está dentro do nosso país. É o país que contém no mundo o maior número de católicos. Contém também o maior número de espíritas no mundo. É o nosso Brasil. E contém também o maior movimento evangélico, né, da explosão evangélica no mundo. Não existe no mundo um local onde pipocam tantos e tantas igrejas evangélicas diariamente. Então, nós estamos num ambiente favorável. E precisamos, dentro disso, aproveitar essa oportunidade. Puxa vida, se eu tenho esse tipo de facilidade aqui, qual é a minha missão aqui? É resolver os problemas familiares. Este é o nosso grande desafio. Resolver os problemas com o esposo, com a esposa, com os cunhados, com os irmãos, com os filhos. Esse é o nosso grande papel de redenção. Nós não estamos na nossa família por acaso. E antes da gente adentrar o tema, eu gostaria que vocês guardassem um nome que eu vou citar aqui. Benedito Porto. É um senhor que logo quando nós começamos a trabalhar na seara espírita, num centro espírita, ele já era trabalhador do centro. Então, ele é uma pessoa que, na época, eu tinha uns 24 anos, e ele já tinha uns 50. E ele é, né, porque não desencarnou ainda, mais ou menos do tamanho da minha esposa ali. Pequenininho, é baixinho, mas ele é um oficial do Exército, e ele comandava uma tropa, tranquilamente, de mais de 150, 200 homens. E aí nós viemos a conhecer esse Benedito Porto dentro da seara espírita. Então, guardem isso aqui, que vai servir para o desfecho da nossa historinha lá no final. E aí nós vamos tratar um pouquinho da família. E para a gente adentrar no tema, a gente vai relembrar um pouquinho que nós aqui dentro do nosso país, nós tivemos, para facilitar a nossa jornada, Chico Xavier, que era um dos maiores médiuns do mundo, um dos maiores corações do mundo, que deixou para cada um de nós
uma centena, milhares, milhões de exemplos para que a gente pudesse ter essa nossa missão de resolver os nossos problemas familiares de maneira mais fácil. E aí nós tivemos aqui neste nosso Brasil, Bezerra de Menezes, temos Divaldo Pereira Franco, temos Irmã Dulce, temos Carbaj Schustel, que destrincha o Evangelho do Cristo para nós, esmiuça de uma maneira maravilhosa. Tivemos Deolindo Amorim, tivemos uma Meimei, tivemos uma gama gigantesca de espíritos que vieram colaborar conosco a fim de que pudéssemos ter êxito. Uma história muito significativa que nós podemos levar para nossas casas, porque a importância de muitas vezes nós irmos para a palestra é nós conversarmos aquilo que nós ouvimos aqui com outras pessoas, com colegas do trabalho, com pessoas da família que estão com dificuldade. Vestir a camisa de serviço aqui é para mim mesmo, porque a doutrina é muito pessoal, mas a gente também tem que ser caridoso com as pessoas e levar o assunto para as pessoas. Então, a gente, como vai entrar nesse tema, tem uma historinha muito significativa que aconteceu com o Chico, com uma mamãe, que ele encontrou na rua. Eu não sei se da outra vez que eu estive aqui, eu falei, mas é muito importante a gente ter essa história firme conosco. Então, essa mamãe, o filho dela foi criado dentro de uma seara espírita, né? Foi criado dentro da seara espírita, do centro onde o Chico frequentava. E, a um dado momento, ele foi para a faculdade, foi estudar, foi levar a vida, né? E um dia, essa mamãe, que também frequentava o centro do Chico, encontrou com o Chico Xavier na rua. Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem, minha filha. E você, como é que está? Ai, Chico, eu não estou muito bem. Minha vida está muito complicada, Chico. Desabou-se o mal dentro da minha casa. Olha, Chico, eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que para mim tudo acabou. Porque você sabe, eu só tenho aquele meu menino. É só o que me sobrou. Já não tenho mais marido. E aquele moço, sabe aquele meu filho, Chico? Ah, eu sei que frequentava lá a seara, lá conosco e tudo. Pois é, Chico, ele. Aquele menino que eu tanto amo, que eu tanto adoro. O meu pão doce, Chico. Pois é, mas o que aconteceu, minha irmã? O que aconteceu com ele? Pois é, Chico. Ele está fazendo a universidade e lá na sala dele, os jovens, um dos meninos que estuda lá com ele, este menino ia se casar. E aí eles combinaram de fazer uma despedida de solteiro, Chico. Uma despedida de solteiro. Pois é, minha irmã, prossiga. Então, Chico, e ele foi para essa despedida de solteiro. Só que o local que eles combinaram de ir, Chico, era a casa daquelas moças, sabe as moças, Chico? A Luz Vermelha, lá em Minas, aquela coisa toda. E o Chico, tá, minha irmã, mas prossiga, o que aconteceu? Pois é, Chico, ele foi lá, os meninos foram todos, e passou o tempo, e dali alguns dias, um mês, esse nosso filho querido me apresenta uma moça. Pois é, que bom. Não é bom não, Chico. Mas por que não é bom? E aí ela falou para o Chico, Chico, essa moça foi a moça que ele conheceu lá naquela casa da Luz Vermelha. E agora, Chico, o que eu faço? Meu filho tão bom. E eu não sei se é em virtude da minha insistência, da minha briga em desfazer essa coisa, ele agora diz que vai esposá-la e já marcou até casamento. E aí o Chico Xavier ficou naquela sinuca, falou, meu Deus, o que eu falo para essa mãe agora? Mas, ao contrário de nós, o Chico aprendeu uma coisa boa. Toda vez que ele se via numa dificuldade, ele orava. Ele consultava o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tentava sintonizar com as equipes espirituais boas. E nós, quando estamos dentro do turbilhão do conflito, dentro da nossa casa, no ambiente familiar, a primeira coisa que nós socorremos é a razão. É o nosso orgulho,
é tentar resolver a coisa não na base do amor. Qual de nós, na hora do conflito, vai lá e faz o que a espiritualidade nos recomenda? Abre o Evangelho e lê. Ora. Aí todo mundo assistiu o filme do André Luiz. Bota água, aquela água, conserva ela na boca para não falar besteira. Nenhum de nós, poucos de nós. Mas o Chico não. E é por isso que a encarnação dele deu certo. Porque ele estava rodeado de problemas, mas ele sempre recorria aos Espíritos, a Jesus, a Emmanuel. E é isso que nós precisamos aprender a fazer para vencer as etapas na família. Mas vamos ao fim desse desfecho. O Chico ali, meio sem saber o que fazer, entra em prece e aparece Emmanuel. Aí o Chico, mentalmente, meu irmão, ainda bem que você chegou. Como é que eu faço agora? O que eu falo para essa mãe? E aí o Emmanuel foi lá e inspirou o Chico. Chico, querido, fale para a mamãe que o filho dela só está tirando a moça do lugar aonde ele mesmo colocou numa outra encarnação. E aí o Chico falou. E aí desanuviou o coração da mãe, porque era espírita. E a gente é espírita e esquece de, na hora do conflito, colocar as soluções que a doutrina nos apresenta na hora. Põe o espiritismo em cima da confusão e acabou a confusão. Põe Jesus em cima da confusão e a confusão acabou. Porque vira pó, vira nada. Se nós sabemos que existe outra vida e que a maioria dos conflitos que se apresentam hoje na nossa vida estão lá atrás, por que desesperar? Acalma, serena, ama e segue. A mãe entendeu, porque o filho dela na outra encarnação viciou a moça na prostituição. Assim como continua acontecendo hoje nas nossas vidas. E tudo que nós tiramos do lugar, nós vamos ter que reparar em algum momento da nossa vida. Então devemos ter a tranquilidade. Nós nos desesperamos frente ao noticiário, frente à atmosfera que foi criada em nosso país ou em outros países, porque nós ainda não acreditamos na justiça divina, que nada passa em branco aos olhos de Deus. Então, para que a gente vai se desesperar, ficar nervoso, não aceitar, fazer confusão, protesto? Trabalha dentro da sua casa. Ame, porque nós não vamos ser julgados pelo que passa na televisão, mas pelos nossos atos. E a mãe caiu em si, falou, puxa vida, é assim, minha irmã. Nós somos espíritas. Nós somos espíritas. E aí vamos seguir, porque eu fiquei de contar a fábula do pão doce. Então, quando nós vamos voltar às nossas famílias, ao seio de uma família, é feito todo um trabalho com aquelas pessoas que vão nos aceitar, que vão nos receber. São pessoas com as quais nós temos contas a pagar, ou a saudar, ou algo a receber. Porque não é por acaso. Nada é por acaso nesse mundo aqui. Então, nós temos esta dinâmica. Sabemos como funciona. Então, quando nós somos convidados a nascer num lar, é porque existe algo ali que precisa ser reajustado. E a fábula do pão doce, ela nos leva à construção da nossa família.
quando os pães começaram a ser feitos no mundo, então era aquele pão sem graça, era aquela coisa da época do Cristo, ali uma casca, um negócio que servia mais para matar a fome das pessoas ali, e olhe lá. Mas nós fomos caminhando, e alguém um dia, provavelmente lá na França, ou alguma coisa, falou, puxa, nós precisamos deixar essa casca aí com uma cara mais bonita. E aí começaram. Põe uma coisa, põe outra, faz um desenho, faz isso, faz aquilo. Para quem é mais ou menos da minha época, lá em 1965, nós já começamos a pegar o pão doce, que era um negócio redondo assim, e tinha uma massa amarela, parecia meio um caracol em cima dele ali, aquele negócio ali. E aquilo ali já era motivo para a gente falar, nossa, que coisa maravilhosa, eu quero comer um desse, meu Deus. E de lá para cá, começaram aquelas coisas mais bonitas, açúcar cristal, e põe isso, e põe cereja, e põe doce de leite, aquela coisa toda. E aí nós chegamos à padaria, no domingo de manhã, e a gente vai passando para pegar meia dúzia de pãozinho ali, comum, mas quando a gente estica o olho para aquela vitrine do pão doce, é quase que um magnetismo perfeito. A gente olha aquele negócio e fala, é esse. Apaixonei, gamei. E não há quem tire diabetes, conselho de marido, vai engordar. Não há quem tire de nós aquele desejo de consumir aquele pão doce maravilhoso. Paixão à primeira vista. Então, a gente vai e fala para o padeiro que está lá do outro lado. Vai levar, embrulha 2, 3, que é maravilhoso, eu não vou comer só um. E bota aquilo debaixo do braço e sai feliz. E aí, quando chega em casa, a mãe brinca, fala, mas você comprou pão doce para quê? E aquela coisa toda. Não, mãe, não me fala, eu quero comer, eu preciso comer, você não pode, eu posso. E o marido briga, não pode, eu quero. Mas por que comprou? Não pode, vai engordar. Não, é um pão doce. E não há quem nos tire de consumir aquele pão doce. Não há. Mas, em alguma parte das vezes que nós vamos saborear esse pão doce, quando a gente põe na boca, a gente percebe que ele não era tudo aquilo. A gente fala, parecia estar mole, mas está duro. Parecia ser, mas não é. Eu pensei que era, mas aí já está mordido. Dá para devolver? Não dá não, né? O cara não vai aceitar, já mordeu, não vai aceitar. E assim, a sábia espiritualidade maior que planeja olha, filhão, você vai descer, você vai para aquela família, mas nessa encarnação você vai ter que esposar fulano, ciclano. Mas, meu Deus, como é que eu vou achar ele lá embaixo? São milhões de pessoas, milhares. Vai achar. Mas como é que eu acho? Não sei se vou achar. Então, são técnicos minuciosos que conhecem a nossa. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele já sabia, fazia o check-up. E essas pessoas que trabalham nesses locais para preparar uma encarnação são especialistas. Então, eles conhecem as nossas vontades. Eles conhecem os nossos gostos, aquilo que mais nos atrai. Então, eles conhecem. Então, eles falam, bom, fulano vai ter que encontrar ciclana lá embaixo, não vai? Vai. Então, a nossa missão é fazê-los se encontrar. E aí, eles chegam para nós e falam assim, bom, as características que mais ele está aqui, e o dela está aqui. Então, vão os dois. Em chegando aqui, como a atração é feita? As pessoas crescem, vão levando sua vida.
e de repente você fala assim, puxa vida, eu conheci meu marido num baile, ou no trabalho, mas tinha tanta gente lá, ou tinha tanto não sei o quê, como é que eu fui achar ele lá? Porque a fábula do pão doce entrou em ação. Eles foram lá e falaram assim, bom, a Tânia gosta de uma pessoa meio assim, de bigode, altura XYZ, tarará, tal, alto ou magro, e faz ali todo o perfil que a Tânia gosta. E lá no marido, como é que ele vai fazer para encontrá-la? Vai lá e olha, o marido gosta assim, cabelo tal, e isso, e a hora que ele botar, e ainda no dia que ele vai encontrá-la, que é para não deixar escapar, ela ainda vai fazer uma trança, que essa trança, quando ele vê, acabou, acabou. Não tem escapatória. E aí você está lá no meio daquela multidão, ou no trabalho, ou às vezes era aquela pessoa que você achava tão sem graça e não via nada nele que te atraísse, mas de repente a chave virou. Puxa vida, é esse, e eu não quero saber, eu vou levar para casa, eu quero, esse é meu, não vai sobrar para ninguém, não vou mais. E aí, não adianta a mãe dizer, não, mas é ruim, esse pão vai te fazer mal, porque a gente está hipnotizado. Nós estamos hipnotizados e não queremos saber. E é um magnetismo, é o que atrai, porque nós ainda, como nós somos espíritos ainda, que nós não estamos num grau de evolução ainda satisfatório, então nós nos atraímos primeiro, muitas vezes, pelas coisas materiais, pelo físico. São raras as relações de amor que entra-se primeiro o amor. Ah, eu gosto dele pela maneira dele. Ah, mas ele tem isso, tem aquilo. Meu, eu estou olhando, é para o espírito dele. Eu me apaixonei pelo espírito dele. Nós ainda, alguns de nós conseguem, puxa, mas outros aí nós ainda precisamos sentir atraídos por algo. E aí, depois que nós levamos o pão doce para casa, que nos encantou, ao passar dos dias de casado, nós vamos ver que ele não era tão gostoso assim. Que ele era meio duro, que a massa não estava muito boa, né? Mas aí já não dá mais para devolver. Não dá. Tem que seguir em frente. Porque essa é a mágica da nossa doutrina maravilhosa. É nós prosseguirmos com as dificuldades. Nenhum de nós vai ter uma vida 100% feliz. Nenhum. Nossas vidas vão ser recheadas de dificuldades, porque nós necessitamos delas. Necessitamos fazer os reajustes com esses companheiros que estão dentro da nossa casa, porque nós temos dívidas. Olha, fulano, eu tenho a dívida, eu vou querer te pagar. Não, eu vou para lá numa boa, vou receber tranquilo. Mas aí, chega aqui, as emoções se afloram. E às vezes a gente quer se afastar da pessoa que nos causou mal na outra encarnação. E aí, quem está querendo abraçar, tem que tentar abraçar de todos os jeitos. E aquele que está recusando o abraço, o dia que compreender um pouco melhor a doutrina de Jesus, ou que estiver envolto, que o seu amor consiga transpor esta dificuldade, está selada a paz e acabou o compromisso de dívida um com o outro. E aí vão seguir felizes.
Mas há que se encontrar isso. Os filhos são os nossos pão doces. Chegam, aquele filho desejado, aquela coisa tão linda, tão... é meu filho, é meu filho. Uma boa parte, né? Uns já quando nascem, já há aquela resistência do pai, mas que há que se ser superada, porque nós entendemos que se há uma causa de, puxa, eu não gosto nem tanto, está lá no passado, e eu preciso lutar contra isso. Então, o filho, a um determinado momento, foi aquele filho desejado, aquele filho amoroso, passamos a ter dificuldade com ele. E aí temos que redobrar em Jesus, no Evangelho, sabermos que se ele é uma criatura difícil, diferente do outro, é porque nós temos reajustes a fazer e precisamos nos esforçar para envolvê-lo em amor. Mesmo a vida dele, do nosso ponto de vista, dando certo ou não, nós precisamos envolvê-lo em amor até o nosso último dia que estamos na Terra. E eu falo isso porque lá no nosso convívio, eu e minha esposa, e eu falo isso não no intuito de... mas porque nós somos espíritos que erramos muito. E estamos aqui, como todos vocês, num processo de busca da nossa redenção, e graças à misericórdia divina, estamos podendo chegar aqui até o dia de hoje, mas somos espíritos muito devedores. Por isso, fomos, de alguma forma, a doutrina espírita nos foi apresentada para que pudéssemos acelerar a nossa redenção, porque as nossas dívidas são muito altas. Nós, quando recebemos o nosso filho em casa, nós já tínhamos o hábito de fazer o evangelho no lar, e um dia, uma certa noite, ele já com 1 ano e pouquinho, dormia sozinho. E aí ele acordou uma noite no meio da madrugada, saiu do quarto dele chorando. E veio à beira da nossa cama. E eu me lembro que eram todas as quartas-feiras nós fazíamos o evangelho no lar. E ele veio... E aí a gente... Puxa, ele deve ter visto alguma coisa. O menino está meio inconsolado, está aqui, veio para beira da cama. E nós falamos, o que será? E aí ele... E pegou na nossa mão e foi nos levando até a sala aonde ainda estava o evangelho que a gente tinha feito naquela noite. E quando chegou ali, ele pegou e fez assim, apontou para o evangelho. Como se diz, lê para mim aí. E aí eu li um trecho do evangelho para ele, com 1 ano e pouco de idade. Aí esse menino pegou, e aí pegou na nossa mão e nos levou até o quarto dele. E chegando no quarto dele, ele apontou que a cama estava mijada, que ele tinha feito xixi na cama. Então, a gente vê, olha os espíritos que nós recebemos. 1 ano e pouco de idade, acho que ele falou, essa turma quando faz o evangelho fica calma. Então, antes de eu anunciar que eu fiz o xixi, eu vou fazer essa turma se acalmar e depois. Mas aí, a história evoluiu. E esse jovem garoto, quando completou 12 anos, foi um filho muito amado, muito desejado, muito querido, né? Que a gente falava, puxa, e a gente às vezes virava um para o outro e falava, puxa vida, quando será que vão vir os problemas da nossa vida? Que nós temos uma vida tão serena, né? Quando será que vai vir? Porque está muito fácil até agora, estamos tirando de letra, tá bom. Esse jovem, quando fez 12 anos, ele passou a ignorar completamente a minha presença dentro de casa. Não me respondia, não me fazia nenhum tipo não me dizia nenhuma palavra, nada que fosse desagregador, mas ele começou a me olhar com olhos que eu falava, puxa vida, o que está acontecendo? Menino tão desejado, filho tão querido, meu parceiro, me olhando dessa forma, meio atravessado. Chegava da escola, mal olhava para mim, passava e... Tudo bem com você, Mateus? Tudo. E aquela, eu falei, puxa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir, pô, esse camaradinho aí está querendo disputar um espaço territorial aqui. E aqui em casa quem manda sou eu.
E se a coisa começar a fluir assim, não vai dar certo. E aí os dias foram se passando e aquele comportamento que me desagradava foi crescendo, e eu tentava alguma aproximação e ele afastando, eu tentava alguma aproximação e eu afastando. E eu falei, puxa vida, a coisa não vai acabar bem. Está na hora de entrar o pelotão de choque e descer a porrada e acabar com a festa. Mas eu falei, eu não posso, eu tenho minhas convicções espíritas, não é assim, isso não pode ser feito assim. E aquilo foi me incomodando. E nessa época, nós tínhamos retornado a trabalhar no centro, onde nós, lá no começo, lá com 24 anos, lá, nós tínhamos iniciado um trabalho lá em Hermelino Matarazzo. E nós estamos retornando essa época para lá. E aí eu falei, puxa vida, a coisa não pode fluir assim. E aquilo começou a me incomodar. Num dia de semana, o presidente do centro iria promover uma... Ele ia pegar as crianças que frequentam lá a casa espírita e ia levar para um sítio, era final de ano, para que nós fizéssemos um churrasco lá e tudo. Ele falou, olha, Fábio, vai precisar de gente, porque são muitas crianças lá, são 100 e poucas crianças. Vai precisar de gente para olhar as crianças na piscina e tudo. Então, eu me comprometi e falei, olha, eu não vou trabalhar, eu faço questão, eu vou sim. Precisa de alguma coisa? Você leva o carvão e tal? Eu falei, tá bom, tá tudo bem, vamos embora. E assim foi. Mas a situação em casa não progredia. Não progredia. E aí, quando foi na véspera de nós irmos para o passeio, eu fiquei assim, quase a ponto de explodir. A situação para mim chegou ao extremo. Eu falei, meu, o que está acontecendo? O cara passa por mim, me olha, parece que quer me matar. Tá bom. Nesta noite, a hora que eu fui me deitar, eu resolvi recorrer, nem sempre faço isso, mas fervorosamente ao Evangelho. Fiz uma prece muito sentida, antes de dormir, e falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu não estou... Abri meu coração, essa situação não está me agradando, é um filho querido, que eu muito desejado, muito amado, e eu estou vendo ao ponto que isso não vai dar certo. Que eu vou voar nesse menino e a coisa não vai acabar bem. E dormi. Nesta noite, eu tive um sonho. E acordei desesperado, gritando. Acordei desesperado no meio da madrugada. Minha esposa estava ao meu lado. O que aconteceu? E eu chorava compulsivamente. E fiquei assim, no estado assim, muito... E eu falava assim, eu vi. Então, o que eu vi naquele sonho? Eu me vi em uma casa grande, onde tinha um grande número de escravos. E nessa casa... eu funcionava ali no meio como uma das pessoas responsáveis por tomar conta dos escravos que ali habitavam. E eu vi uma moça muito bonita que me chamou a atenção, uma escrava. E eu olhei para aquela moça quando eu a enxerguei no meio das pessoas que estavam ali e falei, no sonho, né, pensei, esta moça vai ser minha. Ela vai ser minha. E aí, num segundo momento, eu vi essa mesma moça trocando olhar com outro rapaz. E ali eu percebi que entre os dois estava prestes a acontecer aquele magnetismo, porque ela olhava para ele com interesse e era recíproco. E aí eu vi num terceiro momento este rapaz amarrado a uma mesa, acorrentado, eu com um serrote na mão, a serrar-lhe os pés. E eu estranhava ao serrar os pés, que aquele rapaz que eu sabia ser inocente, não dar uma palavra.
E eu falava, pô, eu estou cerrando os pés desse rapaz. Eu sei que ele é inocente, porque em algum momento daquela trama eu devo ter criado alguma coisa que ele foi acusado e ia ser castigado. E comecei a cerrar os seus pés. E quando eu resolvi olhar para o olho daquele rapaz para saber por que ele não gritava, que eu levantei os olhos e olhei, eu enxerguei nos olhos dele os olhos que o meu filho estava me olhando dentro da minha casa, nesta atual encarnação. E aí foi meu desespero de acordar gritando. Aí nós podemos falar, é até um sonho, mas nós vamos ao desdobramento. Acordei, me recompus, tinha o trabalho com as crianças lá no sítio, e eu fui ao trabalho. Comprei o carvão, botei no porta-mala e segui. Fui sozinho, minha esposa não foi, nem meu filho não foi, porque era um dia de semana. E aí, chegando lá, uma ex-presidente do centro, fundadora do centro, como eu tinha ficado muito tempo afastado do centro, nós sentamos e começamos a conversar. E começamos a dialogar sobre como ela começou a me contar como é que foi constituído o centro, aquela coisa toda, que eles eram um grupo do Perseverança, e tinha um médium curador nesse grupo, e aí depois eles tiveram que sair de lá para fundar um centro lá no Jabaquara, e desse centro de Jabaquara, quando era uma casa alugada, quando a proprietária, depois de 7 anos eles lá no trabalho, descobriu que a casa dela estava servindo de centro espírita, ela pediu para que eles desocupassem e ela demoliu a casa. Era uma senhora muito católica, ela demoliu. Então, são as dificuldades que nós espíritas, que nós queremos, nós cristãos, nós temos que caminhar com as dificuldades, que são as dificuldades que fazem crescer. E aí uma parte comprou um terreno em Hermelino Matarazzo, que é onde é o nosso centro, que está lá há 36 anos, e a outra parte foi fundar um centro lá na Baixada Santista. E aí nós estávamos a dialogar, e ela começou a contar a história do centro. E aí entra o Benedito Porto, que é um senhor que, da primeira vez de moleque, quando eu comecei a frequentar o centro, eu tinha ele como meu pai. Eu via nele e falava, nossa, eu tenho uma afinidade, e até hoje eu tenho o Benedito como meu pai, né? Como meu amigo maior espiritual ali dentro daquela casa espírita. E ela pegou esse Benedito lá no exército. Ele é capitão, mas ele é médico também. É um criolinho desse tamanho assim, mas ele é médico também. Foi médico no exército. E ele dava assistência ao médium curador. Então, tinha lá umas 6, 7 pessoas que acompanhavam o médium. E o Benedito, como era médico, o médium que recebia o espírito lá, todas as pessoas, ela me contando, todas as pessoas, e eu estou com o meu sonho caladinho ali, quietinho. Ela falou, sabe que acontecia uma coisa estranha, o Benedito, toda vez que chegava uma pessoa com problema nos pés, o Benedito, o irmão chegava para ele e falava, Benedito, cuida do pé dessa pessoa. E todo mundo que chegava com problema nos pés, era o Benedito que cuidava. Faz a massagem, faz isso, faz aquilo, tal. E isso foram anos. Depois de um certo período, um dia, depois que terminava o trabalho de atendimento, aquele espírito que atendia através do médium, ele conversava com os seus assistentes ali, e um dia o Benedito inquiriu, irmão Alberto, por que todas as pessoas que chegam com problema nos pés, o senhor passa para mim? Sou médico, posso fazer outras coisas, mas problema no pé. Aí o irmão falou, eu não posso te dizer isso agora, um dia eu vou te falar. Tá bom. E eu estou ouvindo ela me contar essa história. Dia seguinte, hora seguinte após o meu sonho. Aí ela falou, um dia, quando nós já estávamos aqui no centro, porque aí o médium ele atendia na Baixada Santista e uma vez por mês ele atendia na nossa casa. O Benedito chegou para o irmão, estava trabalhando, o irmão chegou para o Benedito e falou, Benedito,
Hoje eu vou falar para você o porquê que todas as pessoas chegam com problema nos pés, eu passo para você. E aí ele falou, pois não, irmão, isso não me incomoda mais, mas se o irmão quer falar, eu gostaria que o irmão falasse. E aí o médium, o espírito chegou para ele e falou, Benedito, todas as pessoas que chegam com problema nos pés, eu passo para você, porque numa outra encarnação sua, você e mais alguns eram responsáveis por tirar o pé das pessoas. E aí, quando ela me falou isso, na manhã seguinte do meu sonho, aí eu chorei mais um pouco, mas agradeci a Deus pela oportunidade redentora de conhecer essa doutrina maravilhosa. Então, hoje, eu vejo que as pessoas com as quais eu tenho dificuldade, eu fiz o mal, eu de alguma forma eu prejudiquei, elas estão dentro da minha família, para que eu possa, através da misericórdia divina, me reajustar com elas. E os meus comparsas de crime estão comigo dentro do centro espírita, trabalhando, tentando pagar as suas contas, porque eu sempre falo para as pessoas, os nazistas precisam reencarnar. As pessoas que provocaram guerras, distúrbios no mundo, precisam reencarnar. As pessoas que massacraram os escravos, precisam reencarnar. Então nós estamos reencarnando. E há que se ter de cada um de nós esse desprendimento do amor. Ame a sua família. Não reclame. É momento de reajuste. Existem na nossa cidade, todos os dias, algumas mães que seus filhos não voltam para casa. Seu marido não volta para casa. A esposa de alguém não volta para casa. Então, curta os seus familiares como se eles não pudessem retornar um dia para a casa de vocês. Porque a gente nunca sabe. Sempre tem na casa de alguém que vai perder alguém. Alguma mãe que chora um filho atropelado, matado. Então, aproveite a oportunidade. Amem as cunhadas, amem aquele que você não gosta. Crie estratégia para se aproximar dele. Faça o possível, porque só quem vai pagar a nossa dívida somos nós mesmos. Tudo que nós desarranjamos, tiramos do lugar, somos nós que vamos ter que pôr. Não é governo, não é nada, somos nós. Então vivamos felizes. Essa é a minha mensagem para vocês, nessa noite de hoje. Vão felizes, vão em paz, vão viver os amores de vocês, que estão dentro da casa de vocês, dentro do trabalho de vocês. Leve a vida com muito ânimo, e quando a dificuldade aparecer, faça aquilo que Jesus recomendou. A prece. Nosso evangelho é recheado de exemplos. O mar, quando estava revolto, as ondas quase engolindo o barco de Jesus, os apóstolos em desespero foram lá, mestre, acorda, pelo amor de Deus, nosso barco vai virar, olha as ondas. E Jesus foi ali e acalmou o oceano. Então estava simbolizando para nós que quando o maremoto vier, chame Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado por terem me ouvido. Muita paz.